Orli, qual é a estratégia dessa campanha para vereadores? O que é que vocês estão planejando, pensando para os vereadores da coligação? A estratégia de campanha de vereador ela é bem diferente da estratégia de campanha do majoritário. Primeiro, que o vereador é a campanha que não pode ter inserção de comerciais, ou seja, aquela programação que sai nos intervalos dos programas que naturalmente tem maior audiência. Então, os vereadores têm um programa de bloco, tanto no rádio quanto na televisão, não deixa de ser uma mídia importante, mas ela é consideravelmente, em termos de audiência, inferior ao que possibilita a aparição durante os intervalos dos comerciais, tanto no rádio quanto na televisão. Então, a estratégia para o vereador tem que ser muito em função do trabalho dele, da relação que ele tenha com a comunidade, do trabalho que ele possa ser desenvolvido em um determinado nicho. É muito difícil para um vereador querer fazer a campanha com todo o eleitor. Ele vai precisar trabalhar especificamente, e assim ele trabalha melhor, se ele for direcionar a sua campanha, o seu trabalho, a sua comunicação para aquele público que esteja mais identificado com ele, com maior possibilidade, em consequência disso, de conseguir o voto. Agora, a coligação, ela trabalha com a possibilidade de eleger quantos vereadores? Olha, Marcelo, eu nem sei te dizer assim exatamente qual é o número que se quer. Claro que a gente sempre, como tem aquela pergunta, o maior número possível. Né? Isso tudo todo candidato tem evidentemente seu interesse em se eleger, mas mais do que eleger, ter uma boa performance na campanha. É aparecer bem e sair da campanha com um tamanho maior do que entrou. Isso representa um alicerce, representa uma escada, um degraus a mais que você vai conseguir em próximos pleitos. Muitos estão se candidatando, claro, para formar daí já uma imagem junto ao seu eleitor e galgar no futuro em outras eleições, no futuro, outros cargos. Mas tem outros que já são vereadores, têm grande potencial, têm trabalho desenvolvido. Evidentemente que esses levam a vantagem porque, na verdade, é uma reeleição. E como reeleição de vereador, aquele que desenvolveu o trabalho a contento vai sair vitorioso. E no nosso caso, a nossa coligação, que tem partidos fortes, como tem o PSDB, como tem o PSB, como tem o PSD, quer dizer, são partidos que formam da base, aliado a outros, evidentemente com candidatos em potencial de conseguir votos junto ao eleitorado. E essa campanha, o vereador tem um papel importante porque ele é que, na sua base, leva a candidatura também do majoritário. Então, nós estamos trabalhando e já conversamos com todos os vereadores. O Zenaldo, nosso candidato, tem trabalhado nisso diuturnamente, junto com eles, para poder chegar à campanha nos lugares mais distantes com a dobradinha do vereador com o candidato majoritário sempre. Quais são os pontos que você identifica como positivos no candidato a prefeito nessa eleição, da coligação, do Zenaldo? Olha, os pontos que você acha que são os mais fortes? Bom, já bem, o Zenaldo tem, primeiro, como qualquer campanha, como qualquer candidato, precisa saber a história de vida desse candidato. O que ele fez já na vida? Qual é o legado que ele tem? Né? E o Zenaldo tem uma boa história. É uma pessoa que tem já uma experiência, já tem aí quase 30 anos de vida pública. Né? Começou jovem como vereador, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, deputado federal já em 4 mandatos. Já foi secretário do governador Simão Jatém, desempenhando importantes funções, como da chefe da Casa Civil, que é uma secretaria estratégica importante, que discute com o governo, que pensa com o governo projetos estratégicos para o Estado. Foi também secretário de Proteção Social, uma área que envolve principalmente a área da saúde, a área de trabalho, da relação com a comunidade. Ou seja, ele já percorreu um caminho, ele já tem uma história. E essa história ela é positiva. Fora isso, o Zenaldo, na sua vida pessoal, tem uma relação com a comunidade que vem do tempo ainda da família, né, através da mãe dele, que ele, inclusive, originou o Instituto Helena Coutinho, que já há mais de 10 anos vem formando jovens no mercado de trabalho, além de dar espaço também para as pessoas mais idosas. Ou seja, ele tem uma história positiva, né? Você vê que não tem nenhuma acusação, não responde a nenhum processo. Então é uma pessoa que tem toda uma possibilidade de chegar bem à prefeitura. E mais do que isso, desenvolver um bom trabalho. Por quê? Porque ele tem um projeto que é um projeto importante para esse momento que a cidade está vivendo. Não só porque ele já vem discutindo isso com a sua equipe de governo, sua equipe de campo que está formatando esse trabalho, mas também porque ele tem um relacionamento com o governador Simão Jatém e, evidentemente, que um aliado do governador nesse processo é muito importante porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Andorinha só não faz verão.
Então o Zenaldo tem toda a condição de fazer uma parceria, e a parceria não vem só pelo partido, ela vem pela discussão, por projetos, por possibilidade de se fazer juntos, né? Então isso somado evidentemente à participação da sociedade, à participação do eleitor, vai com certeza alavancar e colocar a candidatura do Zenaldo num ponto de destaque para ser o próximo prefeito de Belém. Agora, até que ponto a avaliação do governador contribui com essa candidatura? Olha, Marcelo, isso aí está no sentido, eu diria, direto, tá? Se você, candidato, tem um apoio de alguém que não está bem avaliado pela população, ou seja, tem uma avaliação negativa, evidentemente, como a gente diz no jargão de publicitário e de marketing político, contamina a eleição daquele candidato pelo lado negativo. O inverso, se o candidato tem um apoio de um político que está bem avaliado, que tem uma consideração por parte da população de ser um político eficiente dentro da atividade dele, no caso, como é o governador Simão Jatém, que tem uma boa aceitação popular, não só em Belém, como também em outros municípios do interior, ou seja, ele tem uma aprovação boa, esse lado positivo dele, evidentemente, alavanca, soma de maneira muito importante a candidatura do nosso candidato Zenaldo. Você é considerado um publicitário combativo, né? Que se envolve inteiramente com o teu candidato, com a tua campanha. E na publicidade, numa campanha eleitoral, a gente sempre diz que, às vezes, um publicitário bate, né? Às vezes ele se prepara para receber essa porrada que vem do outro lado. Como é que é lidar com esse negócio, com essa coisa emocional que é uma campanha? Olha, Marcelo, eu acho que essa questão do envolvimento é a característica de cada um, nós somos profissionais, né? Eu não avalio as pessoas pelo posicionamento dela no ponto de vista dos profissionais que trabalham com marketing. No meu caso, eu me envolvo na campanha, sabe, Marcelo? Eu não posso ver diferente, sabe? Eu me envolvo, eu visto a camisa, eu voto no candidato que eu faço o trabalho. Esse é o meu modo de pensar. Tu tem que acreditar nesse candidato? Eu tenho que acreditar, eu discuto com ele. Evidentemente que já tive as minhas decepções, como todos nós estamos sujeitos a ter, né? Mas eu discuto com ele, a gente discute o que vai ser dito, se aquilo ali vai ser possível ser feito. As dúvidas que se eu tivesse, eu achar que alguma proposta ela não vai poder ser executada, eu levanto essa questão com o candidato, até ele me convencer, porque na medida que ele me convence, é possível que ele convença, evidentemente, também o eleitor. Então, é dentro dessa máxima, dentro dessa linha que a gente procura trabalhar, né? Eu acho que tem que ter esse envolvimento. Eu acho que ele é salutar dentro do trabalho que a gente desenvolve. Essa é a minha forma de trabalhar, é assim, né? Então, todas as campanhas têm sido dessa forma e, evidentemente, algumas não deram tão certo, mas a maioria, graças a Deus, vem dando certo e eu quero seguir assim até a última campanha que eu fizer, que não está muito longe, porque já estou cansado. De fazer campanha? Cansa, Marcelo. A gente está trabalhando já há bastante tempo nisso, na verdade há 24 anos, né? Eu estou com 56 anos, comecei com 22 no interior, Marabá, né? De lá para cá é uma longa caminhada. E a cada 2 anos a campanha é diferente, né? Então a gente se envolve muito, estressa muito, a gente precisa estar acima de tudo, em cima de tudo, e é muito tenso, né? E evidentemente que chega numa hora que você precisa refletir muito sobre tudo isso. A campanha ela é muito envolvente e evidentemente é muita responsabilidade que cai, evidentemente. Agora, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa, muito competente, muito eficiente, né? E tem nos ajudado muito, ajudado não só no nosso trabalho, mas também, evidentemente, nas campanhas que são, evidentemente, vitoriosas. Hoje é dia 21, dia que começou a campanha de rádio e televisão. A gente tem, segundo as últimas pesquisas, um candidato que está com em torno de 40%, né, nas pesquisas que apareceram, ou pelo menos as pesquisas que foram publicadas até hoje. Qual é a estratégia para enfrentar essa situação? Olha, mano, veja bem, é natural que o candidato esteja à frente, porque até então o processo da eleição ele se dá ainda de maneira silenciosa. Então, aqueles candidatos que têm, no passado, estiveram mais em evidência, principalmente em relação à administração de Belém, ou seja, a prefeitura, possam estar
da lembrança do eleitor, né? O recall que tem essa participação desses candidatos em outras situações, sejam na administração ou como em campanha, dão a eles, evidentemente, uma possibilidade maior de serem lembrados. Mas, como a gente diz, para valer, o horário eleitoral, como você falou, que começa hoje, ele é determinante, ele é muito importante porque ele vai posicionar as candidaturas, posicionar os candidatos e até lembrar, fazer com que o eleitor conheça o candidato, saiba do que ele fez, do que ele não fez, né? E daquilo que às vezes o eleitor está esquecido. Porque muitos desses candidatos que aparecem agora como grandes realizadores tiveram no final dos seus mandatos as suas realizações muito criticadas pela população e questionadas. Talvez a população não lembre mais, mas a campanha vai permitir que se lembre. A campanha, na verdade, então, ela é feita de uma parte positiva, no sentido de que são os projetos, são os programas, mas também as campanhas são feitas de um lado que já é o lado mais duro, né? O lado que a gente costuma dizer no marketing, que é o lado de bater, que é o lado de cutucar. Quer dizer, isso é inevitável, tem que ser assim, e se tem que ser, por que tem que ser desse jeito? Não dá para entrar na chuva e não se molhar, né? Então, acho que a campanha tem uns momentos, tem que ser avaliado. A campanha a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Tem que ter o equilíbrio, tem que, eu acho que, dizer a verdade, eu acho que tem que ter a ética, né? Agora, o eleitor precisa ser informado, é para isso que existe o horário eleitoral, né? Das virtudes e dos defeitos dos candidatos. Porque se for só para jogar para as nuvens, aí é muito fácil, né? Aí não precisa ter a campanha, o horário eleitoral. O eleitoral serve para isso também. É o que significa, é o que chamam de desconstruir? Não, eu acho que é de construir pela verdade, né? Eu acho que não é de construir, não, é construir pela verdade. É aquilo que deve ser ressaltado dentro da qualificação que tem as candidaturas, né? Então, o horário eleitoral, ele é democraticamente disponibilizado e é custo zero, né, para o eleitor, para o candidato e, evidentemente, para o eleitor ter essa possibilidade dele ter uma melhor visibilidade, melhor informação, conteúdo, para que ele possa fazer o julgamento e escolha certo em função do que fez ou deixou de fazer, ou melhor, do que não fez ou fez errado a um determinados candidatos. Então, o eleitor vai poder escolher, comparar, avaliar e decidir, com certeza, pela sua consciência, pelo que de melhor possa acontecer para ele, eleitor, em função da cidade que ele mora, né? Em função da vida que ele leva com a sua família e com seus amigos. Uri, para a gente terminar, hoje ser publicitário, ser um marqueteiro, é um desejo de muitos jovens. Até porque é uma profissão que está sempre na mídia, é uma profissão que, quando a pessoa consegue o sucesso, é uma profissão que a pessoa consegue ter uma remuneração muito boa. Qual é a tua dica? O que é que você tem a dizer para quem é novo e pensa em seguir essa carreira que você já está aí há mais de 20 anos? Olha, Marcelo, deixa eu te dizer, eu não tenho nenhuma formação acadêmica, né? Eu não falo isso como coisa boa, não. Eu deveria ter, tá? Mas o dia a dia me levou a uma situação que eu acabei não tendo. Mas tive uma formação de trabalho, de base, né? Que quando eu comecei a trabalhar no jornal ainda com 17 anos, eu tive uma pessoa que me ajudou muito, chamado Cláudio Augusto de Saleal, que me ensinou muita coisa, até hoje. Então, essa escola, esse aprendizado, e acho que o esforço que a gente fez também, evidentemente, eu tenho leituras, procuro entender, compreender e aprender. E acho que tem uma coisa que, se eu tenho algum sucesso, eu devo muito ao esforço, à dedicação, à vontade. Trabalha muito com pesquisa, né? Mas você também trabalha com uma intuição muito grande, né? Se só pesquisa resolvesse, terminava empatado, porque todo mundo trabalha com pesquisa, né? Agora, eu, às vezes, tenho uma informação da pesquisa, mas o meu sentimento, a minha intuição pede outra coisa. E eu vou muito pela minha intuição. Evidentemente, discutindo com as pessoas, avaliando. Às vezes, a opinião de uma pessoa, eu vou muito na feira, né? Eu vou nas feiras, sou frequentador do Vero Peso, da Feira da 25, dos lugares populares, dos bares, daquilo que você pode conversar com gente. Eu acho que é isso que forma a opinião que a gente precisa para devolver para a população essa opinião, evidentemente, dentro de um formato que seja compreendido e assimilado, em consequência, para ter o resultado positivo do trabalho que a gente desenvolve. Programa Bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa. Construindo o seu sonho de morar bem. Novo Supercenter Nazaré, com um Magazine Nazaré completo, com os melhores eletrodomésticos para você.